O Dr. Mosley, um cirurgião de joelho, queria identificar, dentro da técnica que ele aplicava, que ele fazia cirurgias, a eficiência dessa técnica. Então ele resolveu fazer um estudo com 3 grupos. O primeiro grupo eram as pessoas que iam passar pela cirurgia com a técnica que ele sempre fazia. O segundo grupo, com uma técnica descrita na literatura, um outro tipo de técnica, mas descrita na literatura e aceita ali para a época. E o terceiro grupo era o grupo controle, que a gente fala que é o placebo, mas hoje chama grupo controle. O que é o placebo? É quando a gente acha que está tomando alguma coisa, a gente acha que está tendo alguma intervenção e na prática não está existindo aquela ação daquela intervenção. Então, por exemplo, um medicamento. Placebo é um medicamento que não tem nenhum componente químico e a pessoa acha que está tomando um medicamento. Nesse caso, esse grupo controle era o grupo em que as pessoas achavam que iam ser operadas, mas efetivamente elas não eram operadas. Então, como que funcionou? Nos 3 grupos, as pessoas entravam no centro cirúrgico, ficavam o tempo da cirurgia. Aí o primeiro grupo, então, com a técnica do Dr. Mosley, o segundo grupo com outro tipo de técnica, e o terceiro grupo ficava também, era aberto os joelhos, ficavam em exposição ao mesmo tempo da cirurgia e depois fechava. Qual foi o resultado desse estudo? Que surpreendeu inclusive o Dr. Mosley. Os grupos 1 e 2 que foram operados tiveram melhora, mas o grupo 3 também teve, né? As pessoas em que não sofreram uma intervenção cirúrgica, mas achavam que tinham. Por que eu estou trazendo essa história? Para mostrar o poder que a gente tem de quando a gente acredita em algo. E essa é a força do placebo, então chamado placebo. Então placebo, aquele que teoricamente você não está recebendo nada, nenhuma técnica em específico, nenhum medicamento. O placebo é quando você acredita que algo vai te fazer bem e aquilo te faz bem, você melhora. Então, o que acontece para a gente melhorar? Por que aquelas pessoas do grupo 3 melhoraram? Se elas não sofreram intervenções cirúrgicas e elas eram indicações cirúrgicas com o problema no joelho que elas tinham. Então, essa é uma questão muito importante da gente pensar, da gente olhar e avaliar. E entender a força que a gente tem de acreditar. Então, a nossa biologia, a nossa bioquímica ela vai ser comandada pelo nosso sistema de crenças, pelo nosso sistema de memórias, aquilo que a gente acredita. Então, se a gente acredita em algo, e quando eu falo acreditar, é ter fé. Fé é acreditar sem duvidar. Eu acredito em algo sem duvidar. Só existe essa realidade para mim. É isso que eu acredito, é isso que vai acontecer. Quando a gente dá esse comando, quando a gente acredita, esse processo começa a correr no nosso organismo, as células respondem a isso. E a gente forma o nosso sistema de crenças, o nosso sistema de memórias. E essas memórias vão determinar o nosso destino, determinar o que a gente é, o nosso comportamento, o nosso estado físico, a nossa saúde. Então o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é a força que a gente tem de acreditar. E a gente tem o efeito placebo e a gente tem o efeito nocebo. O nocebo é o contrário, é quando a gente acredita que algo vai fazer mal e aquilo faz mal. Então é o inverso do placebo. Acreditar é fundamental para a gente mudar a nossa vida, mudar a nossa biologia, transformar a nossa vida. E é muito importante a gente ter senso crítico. Então, por que o senso crítico? Hoje a gente tem acesso à informação de uma maneira muito fácil, mas nem toda a informação ela é benéfica, ela é real, ela é verdadeira. Ela é uma parte, ela é uma observação. Então, quando a gente lê uma matéria, quando a gente vê um vídeo, por exemplo, como esse, aqui não é a verdade absoluta. Na matéria não tem verdade absoluta, existem verdades de acordo com a perspectiva de quem está trazendo. Então é importante que a gente tenha o senso crítico. O que é o senso crítico? É ler com atenção, estudar sobre um assunto, compreender como funciona, para aí a gente criar as nossas crenças e acreditar no processo que é possível curar, que é possível a gente melhorar. Então o senso crítico ajuda muito a gente também a gente se enraizar, a gente estudar. E cuidado, tudo tem que ter equilíbrio.
Então, senso crítico em equilíbrio, porque o senso crítico em desequilíbrio, ou ele vai ser muito crítico e bloquear tudo, ou ele não vai ser nada crítico e aceitar tudo. Então é importante que a gente tenha um equilíbrio. Como sempre na medicina chinesa, no budismo, a gente sempre traz o equilíbrio. Então é muito importante acreditar que é possível. Quando a gente acredita, a nossa biologia se transforma. Então a gente tem outros vários estudos que demonstram o poder desse acreditar, o poder que a gente tem quando a gente acredita em algo sem duvidar. Então quando a gente acredita que aquilo vai fazer bem pra gente, vai fazer bem, vai nos ajudar. E deixo claro aqui, é muito importante, a gente não pode dispensar nenhum tipo de tratamento que a gente está fazendo. Continue, se eu estou fazendo tratamento médico, estou fazendo tratamento fisioterapêutico e outras, psicológico, não importa. O tratamento que eu estiver fazendo, eu continuo fazendo. Mas eu posso criar recursos somando a esse tratamento, que é eu acreditar que eu vou ficar bem, acreditar que é possível, acreditar num movimento de cura. E isso vai ajudar muito a gente a se fortalecer, a fortalecer o nosso organismo, a mudar a nossa biologia. E o que impede a gente de acreditar? O que impede a gente de muitas vezes falar se acreditar nesse formato da fé, no sentido de eu acredito sem duvidar? Parte vai ser o nosso consciente, o que a gente vê no dia a dia, o nosso sistema cultural e as crenças que a gente vai adquirindo e formando ao longo da vida. A outra parte são as nossas crenças inconscientes, as memórias que estão no nosso inconsciente e que não são acessadas por vontade própria. E essas crenças, elas podem impedir e atrapalhar muito a nossa vida. E, inclusive, a nossa percepção, a percepção de como a gente vê as coisas, de como a gente lida com as coisas. Por isso, por mais que a gente tenha essa força do acreditar, de trazer, de querer algo para nós, também é importante que a gente olhe para esse nosso inconsciente, que a gente explore essas memórias inconscientes. Para quê? Para que a gente desbloqueie, caso a gente tenha ali memórias que podem gerar um impacto negativo na nossa vida, só que elas são ocultas, né? A gente não percebe que elas estão atuando. Como a gente faz isso? Desbloquear é toda memória que tem uma emoção ruim associada a ela, é um trauma e é um bloqueio. Então, desbloquear uma memória é a gente tirar essa emoção ruim da memória. E aí ela fica neutra. Como que isso é possível? Então, isso é possível quando a gente entende, na biologia, como que a memória é formada. Então, as células têm receptores de memória que ficam na membrana celular. E aí vem um peptídeo, vários peptídeos formam uma proteína. Então, o peptídeo é uma molécula pequena, bem estruturada, que vai ter informação. E ela se liga no receptor da célula. Quando existe uma emoção associada, que é o ópio, aí o ópio se associa a essa memória, aí ela passa a ter um impacto muito direto na célula. Se a emoção é boa, a célula fica bem porque o DNA fica alongado e a função metabólica fica normal. Se a emoção é entendida como ruim ou desconfortável, aí aquilo é entendido como uma ameaça. Então a célula entra em reação de proteção. E em reação de proteção, uma das questões é que o DNA fica contraído e aí o metabolismo, o sistema fisiológico fica comprometido. E isso, quando vai se somando com outras células, começa a ter compensações e essas compensações vão aparecer no macro através das doenças, das dores. Então esse desbloqueio que eu quero me atentar aqui é a gente tira o ópio, porque o ópio é muito volátil, então a emoção como ela vem, ela vai. Isso chama ressignificação. Mas a memória vai continuar, e tudo bem, porque ela é neutra agora. Então ela não tem mais um impacto negativo na célula. E isso muda completamente a nossa forma biológica, isso muda completamente a nossa biologia, nossa bioquímica e a nossa forma de pensar e de sentir também. E aí o organismo começa a responder de uma maneira diferente. Então é muito importante a gente explorar também esse inconsciente e desbloquear essas memórias que estão lá, que contribuem para impedir a gente de conseguir acreditar numa mudança, acreditar numa transformação sem duvidar. E técnicas integrativas podem fazer isso muito bem, porque elas exploram o inconsciente. Vários tipos de técnicas. As que eu pratico, a constelação familiar,
a acupuntura, o Theta Healing e a nova medicina germânica. São técnicas que atuam muito bem no inconsciente, são técnicas que ajudam muito, têm ajudado muitas pessoas a desbloquear essas memórias e ter uma mudança no estado físico ou no estado emocional, psicológico, porque elas ajudam. E lembre-se, pessoal, terapia integrativa, ela soma os tratamentos, ela agrega. Então a gente está aqui para agregar, para ajudar. Então não é para a gente competir, não, para com isso e só faz isso, não. A gente quer agregar. Então quanto mais recursos a gente tem, melhor a gente fica. Então se a gente usa o recurso de acreditar, de saber que é possível, de ter um senso crítico equilibrado e ainda explorar o nosso inconsciente, isso vai trazer muitos benefícios para a gente. Então, efeito placebo é muito bom. Efeito placebo é muito importante. Desde que a gente compreenda o que é esse placebo, compreenda que ter fé, acreditar, que a força que a gente tem quando a gente acredita em alguma coisa é o que muda a nossa vida, é o que garante o nosso desenvolvimento. Então, acreditem.